Boa noite, abençoados, graça e paz. Bem-vindos sejam todos a mais um flash de graça ao vivo. Eu sou o pastor Fledson Alves, pastor da Igreja Viva em Graça, Ministério em Graça, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 2145, centro de Fortaleza, estado do Ceará, nordeste do Brasil. E que bom é poder estar com você ao vivo para mais um flash de graça. Nós estamos falando sobre o Evangelho revelado a Paulo. Não é os Evangelhos. Não é o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas. Não é o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. Não. Ali são livros históricos. Ou alguns chamam Evangelho sinótico. Mas ali não é o Evangelho para a igreja. Nós estamos separando lei de graça, evangelho de judaísmo, estamos separando o novo pacto de velho pacto, cristianismo de judaísmo, lei mosaica de evangelho. O evangelho, como eu sempre costumo citar, Romanos 1,16, vai dizer que o Evangelho, Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Primeira coisa que eu gosto de deixar bem claro, Evangelho não é objetos, não é jejum, não é vigília, não é batismo de águas, não é monte, não é vassoura, não é óleo, não é lenço, não é marretão de fé, não é nenhuma dessas coisas, campanha, não. O Evangelho, a Bíblia vai dizer que é o poder de Deus para a salvação. Evangelho ilumina os olhos do entendimento. Evangelho revela a soberania de Deus. Evangelho revela que Deus nos criou, nos escolheu, nos chamou, justificou, santificou, regenerou, perdoou, selou, salvou e glorificou. O Evangelho vai falar de uma só fé, um só Deus, um só batismo. O Evangelho vai falar de um só corpo, de uma só igreja, um só cabeça que é Cristo. Evangelho vai nos ensinar que nós somos sacerdotes reais e temos que oferecer ao Senhor, no Santo dos Santos, sacrifícios de louvor. O Evangelho vai nos ensinar a manifestar o reino, a viver o reino, a manifestar o reino que foi implantado na cruz, o reino de Deus, o reino dos céus implantado na cruz, o reino que é o governo de Deus, o domínio de Deus, o reino que é o poder de Deus, o reino que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E eu quero, sendo um pouco mais específico, compartilhar com você segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 em diante. O apóstolo Paulo diz assim: quisera eu que me suportasse um pouco mais da minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Virgem pura, igreja sem mácula, igreja sem ruga, a igreja invisível, a igreja que é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja comprada e lavada com o sangue de Cristo, os espíritos dos justos aperfeiçoados, a igreja que é a universal Assembleia dos Santos, a igreja que é composta por todos os eleitos de Deus. Esta igreja, Paulo diz, eu vos tenho zelado por vós, com zelo de Deus, para apresentar um só esposo, que é Cristo. Não é três, é um. Versículo 3. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompida a vossa mente e se apaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Amados, esse veneno peçonhento da serpente, esse ensinamento errado, essa ilusão persuasiva, essas mentiras de espíritos enganadores, ensinos de demônios, como diz Paulo em 1 Timóteo 4:1, que alguns apostatariam da fé por ouvir espíritos enganadores e ensinos de demônios. Infelizmente, tem persuadido,
tem cauterizado, tem enganado grande parte da igreja de Jesus. Eleitos que têm mente cauterizada, eleitos que estão com o véu posto nos seus olhos, eleitos vivendo lei mosaica, eleitos praticando sacrifícios de obras mortas, eleitos vivendo idolatrando a homens, idolatrando objetos, idolatrando placas denominacionais, eleitos que estão com a mente cauterizada, com os olhos postos o véu, eleitos que precisam ter os olhos iluminados, precisam ter a mente salva, precisam conhecer que há um só esposo, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus. Eleitos que precisam ter os olhos do coração iluminados, eleitos que precisam entender que a igreja é uma só, composta por todos os eleitos. É o corpo de Cristo, que tem um cabeça. A igreja que é a noiva, virgem, pura, justificada, comprada pelo sangue de Cristo. A igreja que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. A igreja que tem um dono que é Jesus, que tem um cabeça que é Jesus. A igreja que está preparada para se encontrar com o só esposo que é Cristo. Mas Paulo diz, mas eu receio que assim como a serpente enganou Eva, sejam vossas mentes corrompidas, e é só o que está acontecendo hoje. Por isso que tem que ser pregado o evangelho. Por isso que as boas novas têm que ser anunciadas. Por isso que nós temos o compromisso de, através de seminários, através da internet, através da nossa rádio web, através do nosso site, através aqui do Facebook, pelo WhatsApp, anunciar o evangelho. Porque o evangelho ilumina os olhos do entendimento. O evangelho vai transformar a sua mente. O evangelho vai ensinar sobre a fé dos eleitos de Deus, que foi dada aos eleitos de Deus. Uma vez por todas, Judas, versículo 3, a fé que é dos eleitos. Tito, capítulo 1, versículo 1, a fé que foi repartida aos eleitos. Romanos 12, 3, a fé que sem esse dom, sem essa prática, não se pode agradar a Deus. Hebreus 11, 6. O evangelho que vai falar de um só batismo com o Espírito Santo. O evangelho que vai falar da circuncisão no coração. O evangelho que vai falar da justificação por fé. Romanos 5:1. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Nós não somos mais inimigos de Deus. Nós não estamos mais separados de Deus. Nós estamos reconciliados com Deus. Nós somos amigos de Deus. Nós somos um espírito com o Senhor. 1 Coríntios 6,17. Nós somos templos e morada do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Nós somos morada de Deus. Nós somos casa de Deus. O Evangelho que vai falar que justificado por graça, temos paz com Deus. Romanos 3:24. O que justifica não são suas obras. Não é batismo de águas. O que justifica e que justificou é o sangue de Cristo. Por meio da fé, mediante a graça de Deus, pelo sangue de Cristo derramado no sangue dos santos. O Evangelho vai dizer que você está nos lugares celestiais em Cristo. O Evangelho que vai dizer que você é salvo. Você não vai ser salvo, você é salvo por graça. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, não vem do homem, não vem de obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. E a palavra vai dizer, em Romanos 1:29, que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O Evangelho, as boas novas, que é o Evangelho que Paulo pregou, que ele vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 11 em diante, que não aprendeu de homem algum, que não recebeu de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. O Evangelho que vai dizer que nós fomos libertos do pecado. O Evangelho que vai dizer que nós fomos libertos da morte. O Evangelho que vai dizer que o diabo não pode nos tocar. O Evangelho que vai dizer que o diabo foi aniquilado, preso, reduzido, destruído na cruz. O Evangelho que vai dizer em Colossenses 1:13 que o Senhor nos libertou, nos tirou do império das trevas, nos tirou do poder da lei, da maldição da lei, do poder do pecado, da prisão do pecado, da prisão da morte, do poder da ira, e nos colocou no reino de Deus. Colossenses 1:13.
O Evangelho que vai dizer Colossenses 2,14, 13, 14, que nós fomos vivificados, ressuscitados com Cristo, e o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, cravado na cruz, e Ele perdoou todos os nossos delitos. Estamos perdoados, salvos, justificados, aperfeiçoados, santificados, regenerados, selados. Isso é o Evangelho. Isto é a graça de Deus. Isto é o Evangelho que foi revelado a Paulo, que é para a igreja, que ele escreveu para a igreja de Corinto, para a igreja dos Gálatas, para a igreja dos Efésios, para os Colossenses, para os Filipenses, para os Hebreus. O Evangelho. Amados, nós respeitamos, mas discordamos de contadores de histórias. Hoje, grande parte dos pregadores contam histórias. Zaqueu que desceu da árvore, a mulher do fluxo de sangue, o cego de Jericó, a mulher samaritana, a mulher cananeia, a história do Nicodemos. São histórias, não é o Evangelho. O Evangelho vai falar da graça de Deus. O Evangelho vai iluminar os teus olhos do teu entendimento. O Evangelho vai te fazer conhecer a tua herança. O Evangelho vai entender, ou fazer você entender a soberania de Deus. O Evangelho vai fazer você entender as insondáveis riquezas de Cristo. O Evangelho vai fazer você entender que nesta terra tem duas descendências: joio, trigo, cabrito, ovelha, predestinado, destinado, salvo, perdido, santo, imundo, árvore que o Pai plantou, árvore que o Pai não plantou. O Evangelho vai te ensinar que é um povo nesta terra que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Que eleição aconteceu antes da fundação do mundo. Que Deus é o autor da eleição. Que a eleição é incondicional. O Evangelho vai revelar o que está escrito em Romanos 8, 29 em diante. Quando diz: aos que ele conheceu de antemão, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esse também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Foi Cristo Jesus quem morreu antes, ressuscitou, qual está direito de Deus também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: somos como ovelhas, não é cabrito, é como ovelhas, conduzindo o matador o dia todo. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Romanos 8, 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isto é o Evangelho. Saber que foi escolhido antes da fundação do mundo, saber que foi predestinado, saber que foi chamado, justificado, glorificado, que quem justifica é Deus, que quem morreu e ressuscitou por nós foi Cristo, que nada pode nos separar do amor de Cristo. Uma vez em Cristo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez eleito, eleito para sempre. Uma vez predestinado, predestinado para sempre. Uma vez justificado, justificado para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Isto é Evangelho. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isto é o Evangelho. Isto é a graça de Deus. Isto são as insondáveis riquezas de Cristo. Isto edifica, fortalece, dá descanso. Isto é o Evangelho. É a graça de Deus. É a revelação. É as boas novas para a igreja. Eu concluo dizendo: infelizmente, muitos evangélicos não têm o Evangelho. Muitos cristãos não sabem o que é o cristianismo. Por isso se vive uma decadência na igreja. Pessoas com medo, cabisbaixo, presa a rudimentos, presa à guarda de sábado, preso à vigília, a jejum, a dogmas, a ritos, a obras mortas, a lei, a judaísmo, quando deveriam estarem libertas, porque a verdade liberta. Liberta do pecado, liberta da morte, libertou do diabo, libertou da lei, tirou das trevas, colocou no reino,
há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo. Efésios 4, 5. Fomos criados, escolhidos, predestinados, chamados, justificados, regenerados, perdoados, selados, salvos e glorificados. Isto é o Evangelho. Que os eleitos de Deus já foram reconciliados com Deus na cruz. E a anunciação ou a proclamação do Evangelho reconcilia fisicamente. O Evangelho que nos ensina que estamos participando da segunda ressurreição. O Evangelho que nos ensina que estamos vivendo o milênio, reinando com Cristo, com paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que o Senhor Jesus abra o seu entendimento e te revele o Evangelho. Leia as epístolas. Aprenda o que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Ele vai falar em 2 Coríntios capítulo 12, que recebeu o Evangelho mediante revelação e as visões do Senhor. Amanhã nós continuaremos. Em nome de Jesus. E que o Evangelho resplandeça na sua vida. Que o Espírito Santo ilumine os olhos do vosso entendimento. Para você conhecer o Evangelho, conhecer sua herança, reinar em vida. Em nome de Jesus. Graça e paz.